No vídeo de hoje vamos falar sobre os conflitos geopolíticos, como eles impactam a economia e os seus investimentos. Então, se você chegou até aqui, meu nome é Thiago Souza. Aqui nesse canal eu falo sobre economia, investimentos e educação financeira. Se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever no canal e também já deixar o like nesse vídeo. Hoje no vídeo eu resolvi trazer essa pauta aqui porque eu li uma carta da Quinéia e eu achei bem interessante, acho que vale a pena trazer para vocês todos os impactos dos conflitos geopolíticos, como eles impactam ali na economia, né? E também acabam tendo repercussão ali nos seus investimentos. Então hoje a gente vai fazer uma análise bem completa da carta da Quinéia, trazer todos os pontos ali interessantes que vocês podem utilizar todo esse conhecimento, essa base de conhecimento para aplicar nos seus investimentos, na sua carteira de investimentos. Então vamos trazer aqui para vocês a carta. Vou deixar também aqui o link para que vocês possam acessar essa carta também, se quiserem ler ela na íntegra também. Eu selecionei alguns pontos, mas se vocês quiserem acessar na íntegra ela, o link da carta está aqui na descrição. Vamos lá. Aqui, essa é a carta da Quinéia. O título da carta é Guerra e Paz. Né? Eles trazem aqui uma abordagem, parafraseando alguns trechos do livro do Tolstói, que retratou ali as questões humanas durante o conflito das invasões napoleônicas na Rússia no século XIX. Então, bem interessante, bem legal. Eles vira e mexe trazem esse conceito aí de guerra para o cenário econômico, e eu acho bem interessante isso também. Então acho que vale a pena a gente analisar essa carta. E também, claro, todo conflito geopolítico, guerra e tudo mais, tem a questão humanitária, né? A gente não pode se esquecer disso também. Mas vamos falar aqui sobre a carta. Bom, a carta foi publicada no final de outubro, então todo final de mês ali, começo de mês, eles fazem a publicação com os principais insights ali que eles tiveram no mês, as principais posições também. Então vamos traduzir aqui essa carta aqui para vocês. O subtítulo, né, Investir em gerenciando riscos em tempos de incerteza geopolítica. Aqui eles trazem, né, uma parte do trecho do livro. Né, os soldados mais fortes são sempre esses dois, o tempo e a paciência. Algo muito relevante também para a questão dos investimentos também. Você precisa de tempo e de paciência para ver o seu patrimônio crescer. Então vamos lá. Trazendo aqui os principais cenários, né? Claro que não podemos deixar de falar sobre o conflito armado, né, entre Israel e Hamas, que já está acontecendo já há mais de um mês. Esse foi um fator adicional que acabou repercutindo na economia. Não podemos esquecer também que temos o conflito também entre Ucrânia e Rússia. Então esse conflito entre Israel e Hamas veio para trazer um pouco mais de tensão ali para as economias tanto do Oriente Médio, quanto da Europa, quanto para o mundo todo. Então vamos trazer aqui a carta novamente. Né? A questão do conflito no Oriente Médio, eles acreditam que tem situações de conflito geopolítico que ainda se desenvolve também, outro conflito também que tem pouca gente falando sobre o assunto. Eu estou até querendo trazer um vídeo aqui no canal para falar sobre a questão de China e Taiwan. Está rolando ali uma guerra fria ali entre Estados Unidos e China sobre a questão de Taiwan. A Taiwan é um polo industrial, principalmente de chips, né, eletrônicos, e é um ponto estratégico ali dos Estados Unidos. Então, muito provavelmente vai ter algumas faíscas ali desse conflito entre China e Taiwan. Então vamos ficar atento, é uma coisa que pouca gente tem falado, mas eu já tenho falado isso desde o ano passado. Quem é meu cliente sabe que eu já tenho trazido esse assunto bastante para as pautas das reuniões, né, com os meus clientes, mas vamos lá. Temos situações de conflito geopolítico que ainda se desenvolvem na Ucrânia e Ucrânia, né, Ucrânia e Rússia, e Taiwan e China, tornando o cenário global mais incerto, requerendo mais de nossa capacidade de análise para entendermos as oportunidades e os riscos desse novo cenário. E o principal conflito que eles trazem aqui, né, já começando, parafraseando ali o livro Guerra e Paz, é a questão do cenário econômico dos Estados Unidos. A gente vem acompanhando aí um cenário bem desafiador ali para o Jerome Powell, né, o presidente do Fed. Então aqui também eles trazem também esse ponto também na carta deles desse último mês. A questão do fiscal dos Estados Unidos realmente assusta, né, e preocupa principalmente, onde ali as sucessivas subidas de juros na curva vem pressionando ali a economia americana. Né? Aqui é a questão dos gastos, né, fiscais ali, um aumento em todas as previsões, né, de gastos, tanto de defesa, aqui a gente tem pagamento de juros também, seguro social,
seguro de saúde também vem aumentando, e isso, claro, que para o fiscal de uma economia como a dos Estados Unidos preocupa bastante, tá? Aqui eles trazem a composição dos gastos, e aí aqui mais embaixo eles trazem guerra e paz nos bancos centrais, que é a grande preocupação de todo o mercado, né? Como que a economia americana vai se comportar e como o Banco Central americano vai se comportar diante desse aumento da taxa de juros americana e de uma economia que não arrefece, né? Então vamos lá. Nas trincheiras do mercado, uma guerra tem sido travada sem tréguas ao longo dos últimos meses. A elevação quase ininterrupta das taxas de juros longas nos Estados Unidos e os seus efeitos tanto na precificação dos ativos de risco quanto na política monetária do Fed. Aqui é um gráfico do Tesouro Americano de 10 anos e vocês podem ver que pós-pandemia os títulos vêm subindo fortemente, né? Batendo ali as máximas dia após dia. Então já está beirando ali já os 4,5% de juros para 10 anos, o que para os Estados Unidos, a economia americana, né, é um juros bem alto, então isso acaba tendo impacto na economia de todos os países, tá? Eu até fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card aqui, acho que é esse lado aqui, vou deixar no card aqui em cima um vídeo que eu trago sobre até onde a taxa Selic pode cair, que eu trago bastante esse ponto aqui dos Estados Unidos, da economia americana e quanto ela influencia na nossa taxa de juros aqui, a taxa Selic, tá bom? Voltando aqui para a carta, contribui para o cenário de pressão nas curvas de juros, a deterioração fiscal, né, como eu falei para vocês ali um pouquinho mais atrás, falando sobre o aumento de gastos, né, e o institucional norte-americano. Aqui eles trazem um ponto também importante, né, a polarização na política tem gerado uma dificuldade crescente de consenso para gastos e impostos, né, lembrando que nenhum presidente governa sozinho, é preciso que ele tenha o apoio do Senado e do Congresso, e polarizações acabam atrapalhando porque as pautas importantes acabam sendo travadas por interesses, né? Então acaba ficando bem difícil para que a economia consiga se desenvolver e que as pautas sejam, né, conversadas em plenário. Então essa polarização atrapalha bastante. Aqui o crescimento da projeção de pagamento de juros também nos Estados Unidos para os próximos anos. Vocês podem ver que de fato há um crescimento também do pagamento de juros, porque o Tesouro Americano vem emitindo dia após dia novas emissões, e com essas novas emissões de novos títulos de longo prazo, o que ocorre, né? O preço acaba caindo e a taxa subindo, e o mercado já não está mais querendo comprar esses títulos, principalmente o mercado asiático, né? A demanda do mercado asiático por títulos americanos é bem inferior a 10 anos atrás. Lembrando que a China vem vendendo títulos americanos de um tempo para cá. Também vai ser pauta também de um outro vídeo que eu quero trazer para vocês, de movimentações que a China está fazendo, até para uma possível guerra, uma guerra fria ali com os Estados Unidos se agravando por conta de Taiwan. A China vem vendendo muitos títulos americanos, vem também comprando bastante posição em ouro e também fazendo acordos com a sua própria moeda, principalmente em países africanos. Então esse é um ponto também interessante para a gente trazer num próximo vídeo. Se você quer um vídeo falando sobre a economia da China e as movimentações econômicas que eles estão fazendo, deixa aqui embaixo aqui, só para eu saber que vocês estão aqui e que é importante eu trazer essa informação para vocês, tá bom? Aqui o efeito das taxas longas mais elevadas, juntamente com um cenário geopolítico mais complexo, tem sido um processo corretivo nos ativos de risco, e a combinação desses efeitos tem se traduzido em aperto das condições financeiras. Em suas comunicações mais recentes, o Fed tem indicado que sua política monetária de curto prazo será influenciada por esse aperto de condições financeiras, particularmente pela elevação dos juros longos, juros esses de 10 anos, tá? Com isso, o mercado formou um consenso que o Banco Central norte-americano não deve subir juros em sua próxima reunião em novembro, e mesmo a possibilidade de subir em dezembro está longe de ser um cenário base. Aqui eles trazem a fonte da Bloomberg sobre a probabilidade de subida subida de juros na reunião de novembro, né? Aqui tem um consenso aqui em setembro era 20, quase próximo de 20%, em outubro aqui 0%. E a expectativa para a reunião de dezembro, a porcentagem de evolução de expectativa entre setembro e outubro se elevou um pouquinho. Tá? Mas aqui o que a gente pensa aqui, o BTG, também em outras casas também, que é que o juros americano vai se manter na banda entre 5,25 e 5,50, pelo menos até esse final do ano. Só se ocorrer alguma outra informação mais relevante que faça com que o Fed eleve a sua taxa de juros para 5,75 ou mais, tá bom?
Entretanto, enquanto o mundo enfrenta riscos geopolíticos e ativos de riscos corrigem, a economia real norte-americana continua mostrando a sua força. Vendas no varejo elevadas, desemprego baixo e crescimento de 4,9% no terceiro trimestre. Aqui a gente vê aqui um mercado de trabalho ainda bem pujante, né? Aqui você pode ver que as solicitações de seguro-desemprego estão baixas. O PIB também, o crescimento anual do PIB também, na métrica de até agosto, mostrou um crescimento forte. Então isso mostra a resiliência da economia americana, e claro que isso é ruim porque quanto mais a economia está aquecida, né, por mais tempo os juros permanecerá elevado, para que se mantenha ali a inflação dentro da faixa que o Fed pretende deixar, que é de 2%. Então, com a economia ativa, a inflação vai acabar subindo e com isso os juros permanecem longos por mais tempo, tá? Aí trazendo aqui o ponto aqui também para vocês, ó. Fora a forte atividade econômica, os números inflacionários recentes tampouco parecem dar trégua para o Fed. Foi o que eu falei para vocês, tá? Com a inflação devendo girar ao redor de 0,3 ao mês para os próximos meses, deixando o Banco Central ainda distante de sua meta de 2. Tá? Então aqui só esse ponto, pessoal, se a gente for fazer uma conta de padeiro aqui, 0,3 ao mês de inflação dá uma inflação próxima dos 4%. Lembrando que a meta do Banco Central americano é de uma inflação de 2, ou seja, os juros permanecerão permanecerão longos por mais tempo, até que a inflação volte para a banda de 2% ali, a meta do Fed. Então nós teremos sim um juros mais persistente. Aqui a inflação americana através do núcleo, né, o Core CPI, realizado e projeção ano a ano e anualizado. A gente vê que ainda está, apesar de estar caindo, ainda está com uma inflação no núcleo ainda bem latente, tá bom? Trazendo agora para o ponto das commodities, a gente sabe que commodities tem um preço bem volátil, principalmente nesse momento de conflito, principalmente ali no Oriente Médio, então acaba tendo efeito direto no preço da commodity e principalmente o petróleo. Aqui eles acreditam que o petróleo, após um período de consolidação, o preço do petróleo novamente apresenta tendência de alta, causando efeitos colaterais em diversos outros mercados. Esse daqui é o preço do WTI. Então aqui a gente tem uma amostra, né, que nem sempre em cenários de guerra, de conflito, há um aumento do preço das commodities, mas claro que essa insegurança acaba fazendo com que o preço do petróleo suba. E um outro ponto também bem importante para esse aumento, né, para essa tendência de alta para o petróleo, é a recente subida de preço que iniciou com a decisão da Arábia Saudita em junho desse ano de retirar unilateralmente, né, para além dos cortes anunciados no mês anteriores, 1 milhão de barril diário do mercado começando em julho. Então lembrando que oferta e demanda, né? Se a gente tem uma oferta mais baixa, o preço tende a subir. Então é isso que ocorreu com a tendência de alta do petróleo, com a Arábia Saudita cortando a produção de barril ali. Então isso faz com que o petróleo realmente suba. Aqui a questão das exportações de petróleo bruto da OPEP, né? A OPEP, lembrando, é um conglomerado, né? O pessoal chama de cartel também, formado ali pelos principais produtores de petróleo do Oriente Médio, mais a Rússia, tá? Aqui mostrando os estoques comerciais da OCDE, né, de petróleo bruto, vem se mantendo marginalmente lateralizados. Então aqui por outro lado, os cortes da OPEP geraram uma elevada capacidade ociosa no cartel, tá? Os estoques da China também permanecem ainda num cenário elevado, né? Eles até trazem esse ponto aqui, né, na carta, que tende a correlacionar com os preços mais baixos para commodities. Os estoques da chineses ainda permanecem em níveis elevados, o que também tende a limitar ganhos maiores para o petróleo. E aqui a gente entra já, né, no cenário de bolsas, cenário de bolsa global. E aí agora a gente vai entrar em cada parte do mundo aqui para falar sobre bolsa, e claro que tem seus impactos com o cenário econômico e geopolítico, né? Bolsa global, vítima da política monetária e geopolítica, mas com oportunidades estruturais. A visão do Kinea e o posicionamento na Bolsa Global permanece a de que o mundo segue em processo de desaceleração que se tornou mais evidente recentemente na economia europeia. Durante as minhas lives e também alguns vídeos meus eu falo sobre a economia europeia, que vem passando por um momento de recessão, né, desaceleração e recessão. E aqui nós temos alguns gráficos, né, o PMI da Europa de manufatura e serviços, que são os PMIs.
Os PMIs são nada mais nada menos do que o índice de sentimento de atividade econômica, né? E aí tanto da manufatura, né, indústria, quanto também de serviços. E nós podemos ver aqui que desde 2021 o PMI da Europa vem numa recente queda. Lembrando que PMI acima de 50 significa que a economia tá andando, tá crescendo. Abaixo de 50 significa que a economia está se contraindo. Tá? E aqui a gente pode ver claramente que a economia europeia vem caindo tempo após tempo, tá? Indicando ali uma recessão. E assim também como a bolsa alemã também vem caindo fortemente também, principalmente a indústria alemã, que tem, né, ali como característica uma indústria forte, pujante, principalmente o setor de automotivos, vem caindo gradativamente a sua produção e isso tem um impacto direto ali na bolsa alemã, tá bom? E aqui é o viés deles, tá, do pessoal da Quineia, em relação às bolsas globais, né? Em um cenário de desaceleração nominal combinado com um custo de capital mais elevado, não nos posicionamos no momento para preços mais altos na bolsa global, ou seja, eles não estão acreditando que bolsas globais vão performar bem para os próximos anos. Permanecemos liquidamente vendidos, mas também argumentamos que existem oportunidades estruturais, as quais estão refletidas em nossas posições. Aqui é mais ou menos o posicionamento deles em questões estruturais, que eles acreditam que tem ainda um bom percentual de alta. E aí, claro, né, as Big Techs, Amazon, Meta, Nvidia e Microsoft, e alguns outros pontos também mais específicos, né? A tese de urânio, principalmente, que é uma tese que vem ganhando força já nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2. O urânio vem performando super bem, tá? Outros pontos também de biotecnologia também, e eles seguem vendidos também principalmente em índices e outras posições também em minério de ferro. E aqui eles já entram já na parte do Brasil. Qual o posicionamento deles para o Brasil? Brasil, uma casualidade do conflito econômico global. Nos últimos meses, poucas novidades no campo econômico e fiscal. A economia brasileira tem se comportado como um mero ator coadjuvante do cenário global. Nossa curva de juros foi de fato sequestrada pela curva norte-americana e os cortes previstos para os próximos trimestres foram gradualmente sendo retirados, conforme as taxas longas norte-americanas permanecem em trajetória ascendente. Então, esse é um ponto também que eu venho trazendo bastante aqui para vocês. Tem vários vídeos aqui no meu canal falando sobre a curva de juros americana e também as suas consequências na taxa de juros do Brasil. Eu vou deixar aqui em algum lado aqui um card também, onde eu falo sobre isso mais aprofundamente, tá? Sobre esse assunto. E aqui um outro ponto também, a principal dúvida reside na taxa terminal, ou seja, até quanto o Bacen poderá cortar a taxa de juros. O mercado que já chegou a precificar uma taxa abaixo de 9, hoje tem aproximadamente 10,75. Então, antes que a gente esperava um corte de juros mais agressivo por parte do Banco Central por um período maior de tempo, agora atualmente já vê juros acima dos 2 dígitos ainda para os vértices 25, 26 e 27. Então, se você estava esperando ali um cenário de juros baixo, para esses anos, muito difícil vai ocorrer. Isso daqui, tá, pessoal? Existem 2 pontos que vocês têm que analisar para ter uma expectativa de taxa de juros. São os juros futuros, né? E também o Boletim Focus. Porém, você tem que dar pesos diferentes para essas duas informações. Boletim Focus são as expectativas do mercado, né? Nem sempre ele está com a pele em risco ali. Já os juros futuros que você vê ali, os DIs 25, 26, 27, é quando o mercado está apostando dinheiro. Então, sempre coloca na balança ali, sempre do ponto de vista do DI futuro, quanto que o mercado está precificando. E aqui eu trago para vocês o DI 2025, né? Você pode ver que agora está cotado em 10,68, mas se formos trazer aqui outros DIs, DI 27, você pode ver que já teve aqui DI... DIN, deixa eu ver, pegar o do final do ano, DNV 27. Aqui, ó, você pode ver que a partir de setembro já teve um aumento da curva de juros, chegando ali perto de 11,5 do estresse. Aqui foi quando o Lula falou que a política fiscal do Brasil, provavelmente nós teríamos um déficit da política fiscal do Brasil, e agora vem arrefecendo mais ainda acima de 10,91,
Tá? Esse é um ponto importante para vocês irem acompanhando também, e não só apenas o Boletim Focus. Deixa eu trazer aqui para vocês agora o restante da carta. Aqui um outro gráfico de curva de juros, onde ele mostra a sensação do mercado nas taxas futuras, né? Ali precificando próximo de 9,5, porém depois o juros acabou ganhando força. Aqui a linha azul escura é de 27 de setembro, quando estava precificando ali próximo de 9,5, e a linha azul clara é a estimativa deles para os juros até a elaboração dessa carta. Então você pode ver que a expectativa é de que um juros mais alto devido ali à economia americana, né? E também a questão fiscal do Brasil também. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a política fiscal do Brasil, a questão do déficit zero para 2024, que provavelmente não vai acontecer, já era uma coisa meio que dada, mas o mercado ainda estava acreditando que poderia ter um déficit zero em 2024. Vou deixar aqui também, aqui em algum canto aqui, o cardzinho também para vocês verem sobre o assunto também. E aqui é a posição deles aqui. Iniciamos com posições aplicadas na curva de juros brasileira e seguimos com posições direcionais pequenas na bolsa. Temos privilegiado posições relativas e alocações no setor de energia, utilidade pública, infraestrutura e construção civil. Esses são os setores que eles estão colocando fé aí para a bolsa brasileira. E para finalizar, claro que qualquer tensão um pouco maior na geopolítica, o cenário tende a se agravar, né? Ainda mais a questão de preço de commodity, uma possível entrada ali do Irã, Hezbollah, ali no conflito entre Israel e Hamas, tende a colocar mais pressão nas economias, né? E tende a trazer as bolsas para baixo. Então é sempre um ponto importante de ficar atento também para esse cenário. Se você gostou desse vídeo aqui e quer que eu traga mais análise de cartas dos gestores, é um ponto super importante, super legal, para que vocês entendam qual o posicionamento desses gestores, para vocês trazerem para os seus investimentos. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu posso estar elaborando aqui outros vídeos com outras cartas de outras casas de investimento, de outras gestoras, para a gente trazer aqui, estudar e ver o que tem relação ou não com a sua carteira e o que pode impactar a sua carteira. Vou deixar outros 2 vídeos aqui também para vocês verem também de assuntos relevantes também e que tem conexão aqui com esse vídeo. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e também inscrever-se no canal. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.